Cumprimentamos todos aqueles que nesta hora sintonizam conosco para mais um Evangelho no Lar. É a altura de reunirmos no nosso lar, a nossa família, colocarmos a jarra d'água na mesa com os copos em número suficiente para todos os participantes e prepararmos-nos para dedicarmos algum tempo à análise dos ensinamentos de Jesus, tão úteis para a nossa vida. Para prepararmos o ambiente do nosso lar, das nossas mentes, vamos escutar uma canção. Página 5. Senhor, eu quero caminhar, sem nunca mais chorar. Senhor, eu quero caminhar, sem nunca mais chorar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero trabalhar e no caminho da dor meus irmãos amparar. Senhor, eu quero ficar contigo a trabalhar. Senhor, eu quero ficar contigo a trabalhar. Senhor, eu sei que és meu amigo, as tuas vidas comigo, seus meus irmãos amar. Senhor, eu sei que és meu amigo, as tuas vidas comigo, seus meus irmãos amar. Senhor, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome e Te agradecemos, antes de mais de tudo, a nossa vida, saúde, paz, amor, abundância. E pedimos-te, Senhor Jesus, que nos protejas a nós e a todas as famílias do mundo inteiro. Dá-nos paz, Senhor, a todos nós. Ajuda-nos a vivenciar o Evangelho e a saber praticá-lo. Que a paz e o amor de Jesus esteja sempre presente nos nossos corações. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, do item 10. Meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem pela minha voz: amai muito para serdes amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo quanto consola e acalma as penas de cada dia. Ou melhor, praticando esta sábia máxima, vós vos elevareis de tal maneira acima da matéria que vos espiritualizareis antes mesmo do vosso desprendimento terreno. Os estudos espíritas ampliaram a vossa visão de futuro e tendes agora uma certeza: a vossa marcha para Deus com todas as promessas que respondem às aspirações da vossa alma. Deveis também elevar-vos bem alto para julgar sem restrições da matéria e não condenar o vosso próximo antes de haver dirigido o vosso pensamento a Deus. Amar, no sentido profundo do termo, é ser leal, íntegro, consciencioso para fazer aos outros aquilo que se deseja para si mesmo. É buscar em torno de si a razão íntima de todas as dores que adoecem os vossos irmãos para lhes dar alívio. É olhar a grande família humana como sua, porque esta família vós reencontrareis um dia em mundos mais adiantados e os espíritos que a constituem são como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu liberalmente, pois da vossa parte seríeis muito felizes
se os vossos irmãos vos dessem aquilo que tendes necessidade. A todos os sofrimentos dispensai, pois, uma palavra de esperança e de apoio, para vos fazerdes todo o amor, toda justiça. Credo que esta sábia frase, amar muito para ser amado, seguirá o seu curso, pois é revolucionária e segue uma rota que é fixa e invariável. Mas vós já haveis progredido, vós que escutais, estáis infinitamente melhores do que há 100 anos. De tal maneira vos modificastes para melhor, que aceitais sem contestação uma infinidade de ideias novas sobre a liberdade e fraternidade que antigamente terias rejeitado. Ora, daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade aquelas que ainda não puderam entrar na vossa cabeça. Hoje, que o movimento espírita avançou bastante, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nos ditados dos espíritos são aceitos pela maior parte do mundo inteligente. É que essas ideias respondem a tudo o que há de divino em vós, que estáis preparados por uma sementeira fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia, sob as ordens do Altíssimo, todas as lições recebidas e assimiladas serão reafirmadas nesta mudança universal do amor ao próximo. Graças a ela, os espíritos encarnados julgarão melhor e sentido melhor. Dar-se-ão as mãos até aos confins do vosso planeta. Todos se reunirão para se entenderem e amarem, para destruir todas as injustiças, todas as causas de desentendimento entre povos. Grande pensamento de renovação pelo Espírito, também exposto em O Livro dos Espíritos, tu produzirás o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação desta máxima bem compreendida. Amai muito para seres amados. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. A mensagem de hoje do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, intitula-se Doação. Ninguém passa pela terra sem ansiar por carinho, atenção, um sorriso apenas, um minuto que seja para desabafar, um ombro amigo que lhe sirva de apoio. Também tu já o desejaste alguma vez e lamentaste não sentir a presença da solidariedade. Não te detenhas esperando receber para poderes dar. O amor não tem preço e para podermos receber, temos primeiro que dar, independentemente da distração dos outros. Recorda que a lei estabelece que precisamos de voltar à Terra tantas vezes quantas as necessárias para chegarmos à condição de deuses. Mas jamais o conseguiremos se não fizermos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Doa-te sem cuidar de retribuição e sentirás o melhor envolvimento, o de Deus, amparando-te nos momentos mais difíceis. Quando nós apreciamos a continuação deste capítulo 11, que fala-nos amar ao próximo como a si mesmo, sobre a lei do amor, nós somos tocados para uma frase que logo no início o Espírito de Sanson nos diz: amar muito para sermos amados. Então esse para nós tem sido a mensagem que mais toca aos nossos corações e que o quanto se torna desafiadores, não só nos dias atuais, mas como ao longo das nossas existências. Mas, acima de tudo, nós temos a tranquilidade de reconhecer que temos a oportunidade de desenvolver essa capacidade de encontrarmos no amor o consolo e a calma para as nossas penas, para as nossas dores, para os nossos desafios. E o Espiritismo nos traz essa compreensão e nos esclarece a mensagem da máxima que Jesus nos deixou,
de amar ao próximo como a si mesmo. E o que isso significa? O primeiro convite para todos nós é o reconhecer as nossas imperfeições, mas, acima de tudo, o fazer. Nós somos convidados a seguir essa chama e essa verdade que existe dentro de cada um de nós, essa consciência do amor do Cristo que existe, do amor de Deus, que nos criou primitivos, ignorantes, e que ao longo das várias existências, nós vamos a progredir. E Sansão nos lembra que nós somos hoje muito diferentes do que fomos há 100 anos atrás, e com certeza, pela lei do progresso, pela lei da evolução, nós um dia alcançaremos essa perfeição. E quando nos fala sobre o que os Espíritos nos disseram, no capítulo 11 do terceiro livro, sobre a lei de justiça, de amor e de caridade, na questão 876, os Espíritos nos lembram exatamente o que Sansão nos diz. Fora o direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre esta lei natural? E ele nos diz: o Cristo vos deu. Desejai para os outros o que quererias para vós mesmos. Deus colocou no coração do homem a regra de toda verdadeira justiça, pelo desejo de cada um de respeitar os seus direitos. Então, o grande desafio nosso é que nós estamos a olhar, ainda primitivamente, para os nossos interesses pessoais. Mas à medida que nós vamos moldando o nosso ser, e a dor entra aí como exercício, porque nós podemos aprender a desenvolver o amor por dois caminhos: pelo próprio amor, ou a prática do amor, da caridade, ou através da dor. Então, na maioria de nós, somos resistentes e encontramos essas ações no nosso dia a dia. Mas qual é a singeleza desta mensagem? Que ele diz que nós podemos ser, sim, e podemos fazer como? Doando. À medida que nós saímos do nosso egoísmo, à medida que nós olhamos para o nosso próximo, nós vamos encontrar beleza, nós vamos encontrar paz. E diante dos desafios que hoje nós, se olharmos para a violência, se olharmos para o ódio que emana, mas nós também podemos sentir o amor que vem da caridade recebida, do auxílio doado por aquele irmão que chega até nós com uma palavra de conforto diante da dor, da ofensa que nós ainda guardamos e que nos é difícil perdoar, e também diante das discórdias, das diferenças de opiniões que nós temos, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, mas que nós possamos ser agregadores e não dissociadores, que possamos reconhecer a verdade do Cristo tocada em nosso coração, que possamos levar essa esperança. E na hora das trevas, do desespero e da dor, nós possamos elevar pela oração e mentalizar Jesus. O nosso querido irmão Arnaldo Costeira nos lembrava sempre esta frase: quando nós estivermos em conflito, em dúvida de como vamos agir, ou diante da dor e do desespero, que nós pensemos em Jesus. O que Jesus faria nesta situação? Então, olhando para Ele, que é o nosso guia, o nosso modelo, a esperança renova sobre nós, a alegria nos fortalece, que nós possamos, então, ser consoladores, agregadores, e possamos trazer a compreensão, trazer o amor. Pois é dando, como diz na oração do nosso irmão Francisco, é dando que se recebe, é perdoando que é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, gradativamente nós vamos, cada um a seu passo, cada um de nós no seu tempo,
mas que nós possamos não postergar, como muitos de nós estamos a fazer, não adiar mais, porque os tempos estão próximos desta seleção, que possamos aproveitar o nosso tempo para fazer um pouco mais em benefício do nosso próximo e assim trazer para nós e para as nossas vidas esta paz, o consolo e a doação pelo amor para a nossa própria reparação das nossas imperfeições e assim, um dia alcançarmos esta paz e o amor e a perfeição tão desejada, que cada dia possamos nós fazer um pouquinho que seja nessa caminhada. Sabemos que não é fácil, porque o orgulho ainda nos mexe muito e ainda nos move, mas nós podemos. E nós podemos com o amor de Jesus, que nos fortalece, que nos une, que nos sustenta no dia a dia, na nossa caminhada. Que Jesus possa nos abençoar, abençoar a vossa família e fortalecer os vossos laços e a vossa união, para que cada um possa seguir a sua caminhada com os seus propósitos, com cada um que pode contribuir para a sua própria vida, para a sua família e também para a sociedade em que estamos inseridos. Assim seja. Esta leitura de hoje, esta mensagem do Espírito Sanson sobre amar muito para sermos amados, é obviamente o desdobrar do grande mandamento, do maior mandamento que Jesus nos ensinou, que é amar o próximo como a nós mesmos. Obviamente, depois de amarmos a Deus sobre todas as coisas, mas, como Jesus colocou, uma e outra estão, obviamente, interligadas. Não se poderá amar a Deus sem nós amarmos o nosso próximo. E nesta mensagem, Sanson vem dizer que as ideias que o Espiritismo professa estão já mais espalhadas, que essas ideias, que não são mais do que os ensinamentos de Jesus, relembrados agora com outra amplitude e com outro conhecimento, vêm mostrar como a humanidade tem vindo a progredir. Ele faz referência a 100 anos atrás, e naturalmente que 100 anos, daqui a 100 anos estaremos melhor, porque a lei do progresso assim determina que não só os mundos vão melhorando a sua condição moral, mas que os seus habitantes também possam acompanhar esse progresso, essa evolução. Nesta leitura nós vemos que o amar muito significa olhar para os nossos irmãos, procurando identificar as razões das suas aflições, dos seus sofrimentos, das suas necessidades e, naturalmente, ir ao encontro, aliviando-os, ajudando-os, esclarecendo. É essa forma que nós vemos aqui e que Jesus também havia nos ensinado e exemplificado. Jesus viveu para todos aqueles que no seu tempo habitavam a terra naquela região e dedicou-se, doando-se inteiramente para esclarecer, para consolar, para aliviar as dores, para iluminar as consciências, para apontar um caminho correto, verdadeiro, que nos levaria naturalmente à vida plena, à vida espiritual. E ao longo destes séculos, aqueles que se têm debruçado em compreender esta mensagem, estes ensinamentos de Jesus, e mais do que compreendê-los, em vivenciá-los, têm vindo a viver não para si, mas para os outros, colocando o bem-estar dos outros, as necessidades dos outros, quase sempre
para não dizer sempre, na frente das suas. E é essa caridade, que é o amor em ação, que Jesus também nos vem convidar a praticar. Porque sem essa caridade, sem a solidariedade, sem a fraternidade universal que unirá todos os povos, todos os irmãos, nós não podemos, naturalmente, vivenciar esse amor e, como a mensagem diz, sermos amados na sua totalidade. Porque amar aqueles que nos são queridos e receber essa retribuição não constitui dificuldade para nós. Porque já conseguimos, ao longo do tempo, criar esses laços, esses afetos, esse amor que nos liga. O grande desafio é tornar a nossa família, como diz o texto, a família universal, toda a humanidade, compreender que todos os espíritos que aqui estão somos irmãos, somos família espiritual, e então temos que cuidar uns dos outros. Ser um ombro amigo para aquele que tem necessidade, dar uma palavra de alento, de esperança para aquele que passa pelas dificuldades, que não vê, muitas das vezes, a solução, que se entrega ao desespero. É essa a grande mensagem, convidando-nos a praticar esse amor. E, naturalmente, pela lei da ação-reação, nós vamos, à medida que doarmos, que nos espalharmos esse sentimento, esse amor, nós vamos cada vez mais ter em abundância o amor, porque recebemos dos outros esse mesmo sentimento, essa mesma vibração, esse mesmo amor. Será esta a forma, a única forma, de nós ultrapassarmos aquilo que ainda constitui as grandes divergências, os grandes obstáculos ao entendimento entre cada um de nós. Como Jesus disse, é fundamentalmente o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que dificultam esta nossa doação, esta nossa entrega para procurarmos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós. Francisco de Assis, como também foi aqui lembrado, foi o exemplo, depois de Jesus, da prática deste amor universal, desta fraternidade universal, desta entrega total para com aqueles que nada tinham, que eram, muitas das vezes, colocados à margem da sociedade, porque carregavam doenças, porque eram miseráveis, e ele mostrou como é ser verdadeiramente irmão de todos, procurando aliviar, auxiliar e levar a cada um aquilo que era necessário. Então que nós possamos refletir nesta mensagem e possamos, obviamente, fazer uma reflexão da nossa vida, daquilo que tem sido a nossa prática, a nossa vivência, e se temos feito isto que Sansão nos diz, se temos amado muito. Porque ainda estamos a tempo, naturalmente, de nos doarmos e de vivermos também em prol daqueles que necessitam. Nós vamos agora prosseguir com a nossa prece de irradiação, que é também uma dádiva, que é também uma doação nossa de vibrações, de sentimentos para aqueles que mais necessitam. Então te pedimos, Senhor, nosso amado Mestre, Jesus, que recebas esta nossa dádiva
e que permitas que a espiritualidade amiga, os benfeitores que colaboram nesse mundo dos espíritos, no alívio do sofrimento, na dádiva da esperança e do consolo, que eles possam receber de nós esta singela dádiva e distribuí-la por todos aqueles que se encontram mais debilitados fisicamente, doentes do corpo, mas também aqueles que são doentes da alma, do espírito, que eles possam ajudar todas as famílias deste nosso planeta, particularmente aquelas onde o amor ainda não é o elo principal que as une, onde a violência, onde a intolerância, onde a prepotência e o orgulho muitas das vezes se impõem, causando naturalmente sofrimento e dor para todos os seus membros. Ajuda a juventude, os jovens, que têm naturalmente um papel importante na transformação deste nosso planeta, que eles possam compreender as tuas leis, compreender fundamentalmente a lei do amor e a possam pôr em prática, ajudando a todos, respeitando todos, para que possamos transformar a Terra num mundo melhor, num mundo de paz, num mundo fraterno. Ajuda, Senhor, todos aqueles que se encontram ainda presos aos prazeres da matéria, aos vícios. Todos aqueles que ainda acham que a guerra, que a violência é o caminho para o domínio, para o poder, que eles possam compreender que o caminho é o da solidariedade, é o da colaboração, é o da fraternidade, para que todos possamos dar as mãos construindo um mundo melhor, mais sereno, mais justo, mais amoroso. Recebe então de nós, Senhor, esta nossa dádiva e ajudai todos estes irmãos que necessitam. Que assim seja. Página 35. No meio da tormenta e da dor, só a fé consolará. Lei de causa e efeito soará, e a luz triunfará. Ao homem que teme prosseguir, a errar sem parar, gritamos que nós vamos evoluir, quando não a sofrer até mudar. Terra onde o ódio imperar, meu Senhor, só a dor fará acordar. Aqueles que trabalham na maldade chorarão, sofrerão a iniquidade. Na terra os homens recolher, escutai, aprendei os frutos da forma de viver, uns os bons, mas os maus, aleluia.
E estamos quase a concluir o nosso Evangelho no Lar. É a altura agora de bebermos a água que colocámos no início da nossa reunião para a espiritualidade amiga magnetizar a nosso favor. Lembramos que estas leituras do Evangelho vêm publicadas no Jornal Espírita, que é um periódico mensal, e que poderão assinar e recebê-lo comodamente nos seus lares. Para isso, devem enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com, solicitando todas as informações necessárias para se tornarem assinantes. Lembramos também que voltamos ao vosso contacto às segundas, quartas e sextas na nossa associação para a palestra pública pelas 20h30 de Portugal. Despedimos-nos de todos, desejando a todos votos de muita paz, que Jesus nos abençoe nesta nossa existência, na nossa caminhada, e que possamos ter um bom resto de dia.